tudo bem? Espero que esteja bem, você e os seus, e as suas, e que essa mensagem chegue num bom tempo, numa boa hora. Vou pedir para você colocar a mão no seu coração, independente de onde você estiver. Se você está me escutando no alto-falante, do celular, se estiver fazendo alguma outra coisa, coloca a mão no coração. Se estiver me escutando no fone de ouvido e andando, caminhando, onde estiver, coloca a mão no coração e pergunta para o seu coração o que eu quero fazer agora, o que me traz bem-estar. Às vezes é o silêncio, às vezes é escutar essa mensagem, às vezes é ter tempo para ler um livro. Acha esse lugar e eu quero compartilhar hoje com você essa mensagem, abrindo esse canal e trazendo esse chamado para o bem-estar chegar na sua vida. O bem-estar que independe de condição de vida, de lugar, de morada, de dia, de noite, de dualidade. É o bem-estar que a gente escolhe levar a vida, como está na vida. É a postura de como eu escolho fazer as pequenas coisas para que as grandes cheguem na minha vida. Então eu quero compartilhar essa mensagem já chamando o bem-estar para a sua vida, que esse bem-estar chegue, ancore e seja bem chegado agora, nesse momento. E que se você não sabe o que é bem-estar, pode tirar a mão do coração agora, se você ainda tiver, que o Criador de tudo que é, a Criadora, Deus, que você acredita, possa te mostrar da maneira mais elevada e melhor. E a mensagem que eu quero trazer é que hoje eu estava muito tensa. Meu corpo, as minhas costas estavam começando a doer bastante. E eu comecei a acelerar na prática de alguns exercícios físicos. E eu achei que também era por causa disso. Então eu peguei uma bolinha, que inclusive é uma dica que eu deixo para você, principalmente nessa quarentena. Compre uma bolinha na farmácia, peça para entregar, ou se você puder ir, né? Tomando as devidas precauções, compre uma bolinha, de preferência uma bolinha maciça, que não tenha ponta e que não seja muito macia. Isso, gente, é curador, isso todo mundo tem que ter como um remédio. E eu tenho algumas bolinhas com alguns óleos, e eu comecei a fazer, fiz uma automassagem de 1 hora, né? Tem alguns outros suportes também para lombar. E o curioso foi que depois de 3 horas que eu fiz essa massagem, essa automassagem, eu senti como se tivesse um pouco mais dolorido do que antes. Como assim? Tá mais dolorido do que antes? Eu fiz algo para ser bom, né? Algo para aliviar. E senti a cervical um pouco mais dolorida. E senti muito estranho, como se tivesse assim, muito frágil, sensível. Muito estranho mesmo o corpo. E eu me lembrei, eu trabalho com o corpo há muito tempo, né? Através da dança, da capoeira e de outras práticas que eu faço constantemente. Então, eu me lembrei que quando algum diretor de uma companhia de dança, de algum trabalho de dança que eu estava, queria que a gente rendesse, ele fazia um trabalho de exaustão física. Ele fazia, ou ela fazia, né? Eu tive mais diretores homens do que mulheres, mas ele fazia uma condução de uma exaustão física, né, muito grande. Então a gente ficava assim, exausto. Por exemplo, a gente ficava pulando corda meia hora, ou ficava fazendo uns exercícios de exaustão. E depois daquele momento, o corpo ele entrava num relaxamento profundo e a gente não percebia. E ali a gente começava a criar de uma forma muito mais presente, de uma forma muito mais autêntica. Então, onde eu quero chegar com isso? Foi que essa memória foi ativada no meu corpo hoje, quando eu senti que tem alguma coisa estranha na minha parte superior do corpo. Por quê? Porque eu não estava dando atenção devida para essas costas, para a cervical. Não estava mesmo. Eu estava dando atenção para uma leve dor de cabeça que eu estava começando a sentir. E através do Theta Healing eu fiz uma leitura intuitiva e me veio que estava conectada com as minhas costas, com a minha
com a minha cervical, por isso que a cabeça estava dando essa pontada. Inclusive, quero deixar essa dica para vocês. Dores de cabeça nesse momento, vocês estão me escutando, olhem cervical de vocês, olhem as costas, olhem esse lugar das escápulas, tá? Tem muita conexão. Mandíbula tá doendo, né? Também olha esse lugar. Então, eu tenho uma cliente que ela foi fazer um monte de consulta e para achar uma dor que não para e não cessa. E eu disse para ela, olha, isso é costa. E aí ela chegou até um massagista, até que enfim que aliviou esse nódulo e ela viu. Ela tinha gastado horrores com vários médicos na quarentena e aí ela viu que realmente era um nódulo nas costas. Então, associando isso, eu percebi o meu corpo, na verdade, como eu não estava percebendo antes. E quando eu levei atenção, depois de um grande relaxamento e de um grande, com certeza, essa dor, ela foi um acúmulo de muito estresse, né, na rotina de casa, de mãe, de trabalho, tudo isso, e eu não estava percebendo e deixando o relaxamento vir, né? Eu não estava deixando o relaxamento ancorar de fato, como se eu estivesse lutando com esse relaxamento. E o curioso é quanto o nosso sistema de crença, principalmente de nós mulheres, temos esse lugar de não saber relaxar, de não querer relaxar e de não poder relaxar. E aí foi muito lindo, porque quando eu ganhei essa consciência, eu falei, epa, tá, não é que tá doendo, é porque eu tô sentindo a diferença da minha parte superior com a parte inferior do corpo. É porque eu tô sentindo o quanto que a parte superior, ela tá muito relaxada. Ela tá muito incrivelmente consciente, plena, devido ao trabalho que eu fiz, tanto de consciência, de crença, devido também ao trabalho de manipulação com a bolinha. E essa memória que foi ativada toda da exaustão do trabalho de dança foi para me mostrar o tanto que depois de um trabalho intensivo, né, tanto eu falo um trabalho intensivo tanto físico ou tanto um estresse que também é um trabalho intensivo, a gente pode conseguir um relaxamento profundo e a gente pode renascer um ser mais autêntico, né, assinar nossa assinatura nas coisas que a gente faz e a gente pode ser muito mais pleno, muito mais plena. Então, isso para mim hoje serviu para perceber o quanto eu estava desconectada mesmo dessa consciência do meu corpo através da presença. Eu não estava dando essa atenção e essa bolinha me trouxe essa memória, né, dessa reativação, desse momento que eu vivi, né, da exaustão que eu contei para vocês, e me trouxe esse lugar de avaliar, poxa, eu não tô percebendo o relaxamento porque tá tão relaxada e eu tô tão desacostumada a ficar tão relaxada que eu tô achando que tem alguma coisa errada. Então eu venho aqui te perguntar o quanto você tá relaxada nesse momento, relaxado. E o quanto às vezes a gente tá tão relaxado que é tão estranho que a gente nem reconhece esse relaxamento. Às vezes esse relaxamento ele pode vir com alguma dor, com algum sintoma de dor, ou quantas vezes a gente cria alguma dor para poder atingir o relaxamento, cria alguma situação de descarga energética, de estresse física, mental, espiritual, para sentir o relaxamento depois. Então eu venho te contar, para a gente trazer para a consciência, que não é preciso a gente fazer esse caminho. A gente pode fazer o caminho de saber reconhecer o nosso corpo através da respiração, dar atenção plena em tudo que a gente faz e evitar vários nódulos, evitar vários acúmulos, né? E deixar a parte do corpo integral relaxada, sem precisar ter muito esforço, sem ter essa carga de tensão enorme para poder se atingir o relaxamento. Então tá muito, muito, muito curioso, porque eu tô sentindo as minhas costas e o meu corpo assim como se não fosse eu, tá muito relaxado e é novo, olha só, né? E o quanto esses trabalhos, quando a gente une a mente com o corpo, a gente enriquece. Então, toque seu corpo, né? Faça esse relaxamento. Eu estou adicionando à minha rotina também, antes de dormir, o banho de pés, né? Foot soak, né? Esse banho de pés, essa imersão, 10 minutinhos, com uma água na temperatura ideal para você. Eu indico que seja uma água morna antes de dormir, porque a água fria, a água gelada, ela ativa, né? Então, procura dormir para esse lugar do acolhimento. Se tiver lavanda, camomila, é muito legal colocar.
tá? Se não, só a água mesmo. Se tiver sal grosso, coloque. É muito interessante o sal como transmutador de energias. E vamos trabalhando juntos e juntas nesses ventos de cura. Gratidão por me escutar, espero ter compartilhado com o seu processo. E ventos de cura para você. Um beijo.